que é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bom. Bornito de Souza, mais uma vez derrotado nos tribunais português. Editora portuguesa absolvida da difamação a ex-vice-presidente menos conhecido que o arroz de Angola e a sua filha. Tudo isso e muito mais se acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Vai Angola, suta Angola, os palancas já vão ganhar. Meu Deus do céu, eu tô muito feliz. Vou ficar triste daqui a pouco. Daqui a pouquinho eu fico triste já. Vocês sabem, né? Se inscrevam no canal, partilhem o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto. Deixa dislike se não curtir. Comente bastante que é essencial. Siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é mais essencial ainda vocês fazerem isso, ok? É basicamente isso. E criem vossas opiniões, que é mais importante do que tudo isso que eu falei, porque só assim conseguiremos derrubar o Kim Jong-un, o MPLA, esse partido comunista socialista que vem de governar o país há mais de anos. Então, sem mais bobo, sem mais longa, J Privado na casa. Vamos aqui para a matéria. Bomba! Bornito de Souza derrotado no tribunal mais uma vez. Uma desta acumular derrota atrás de derrota. Está a parecer a Inter de Miami. Daquele Ui lá, baixinho. O Pessi. A editora portuguesa absolvida de difamação, a ex-vice-presidente de Angola e sua filha. O ex-vice-presidente de Angola, Bornito de Souza, menos famoso que saco de arroz, pedia 750 mil euros devido a um livro escrito por um jornalista britânico, também absolvido, que fazia referência aos gastos feitos no casamento da filha. Trata-se de um processo muito idêntico ao que punha Paulo de Moraes ao político angolano Bornito de Souza. Teve o mesmo ponto de partida, a mesma acusação em tribunal e agora o mesmo desfecho, a absolvição. O ponto de partida está online. É um episódio de 2015 no programa American Say Yes to the Dress. Eu acho que é isso, mas não sei ler inglês. Onde Naulila Diogo Graça mostrava a escolha dos vestidos, incluindo de noiva que iria usar no seu casamento. O preço dos mesmos também era mencionado, como veremos em detalhes, né? O caso causaria alguma polêmica em Angola e foi incluído pelo jornalista britânico Oliver Bowlog no seu livro O País do Dinheiro. Sim, família, vamos lá ver aqui a matéria completa. Se puder eu coloco aqui o vídeo, se não me darem strike, tá? Mas vamos lá colocar aqui, vamos lá. O autor recordava que no episódio do programa era revelado como Naulila Diogo Graça tinha ido a Nova York comprar o seu vestido, bem como o da mãe e das damas de honor, à estilista Penina Tornai, incluindo fazendo referência aos seus milhares de cristais Swarovski bordados à mão. Revelava-se no programa, Naulila gastou mais hoje do que qualquer outra noiva na história da loja Klinfeld, levando consigo um total de 9 vestidos originais, uma saia surpresa, adaptações, acessórios, num total de mais de 200 mil dólares, 185 mil euros. Na altura, o pai, Bornito de Souza, era ministro da Administração do Território. Seria, entre 2017 e 2022, vice-presidente de Angola, na presidência de João Lourenço. Bornito de Souza e a filha processaram Oliver Bowlog, bem como a editora portuguesa que publicou o livro em Portugal, a 2020, por considerarem difamatório que o episódio do casamento tenha sido mencionado num livro que tinha como pós-título a história dos super ricos e corruptos que estão a roubar o mundo e a destruir a democracia. Alegaram ainda que o autor caracterizava o regime angolano como corrupto e que por isso era feita a insinuação de que o dinheiro dos vestidos teria origem ilícita. Pediram 500 mil de indemnização ao autor e 250 mil à editora. E ainda que o autor se retratasse e a editora retirasse de circulação qualquer exemplar do livro. E mais pediram publicação de uma declaração, em que, de modo claro, destacado e perceptível aos leitores e sem ambiguidades ou reservas, se retratem da publicação e venda da referida obra, indicando que no capítulo 14 da mesma se utiliza informação inverídica e ofensiva da honra, consideração e bom nome dos queixosos. O Ministério Público acompanhou a acusação. O advogado da editora e do autor era Francisco Teixeira da Mota.
O caso correu no Juízo Central Civil de Sintra e a sentença chegou a 9 de janeiro assinada pela juíza Maria Isabel Póvoa. Foram dados como provados alguns dados que ajudam a dar contexto ao que foi exibido no programa. Ao longo do episódio, o narrador afirma que Naumlila Graça comprou 9 vestidos, entre eles 2 vestidos de noiva, 6 vestidos para as damas de honor e um vestido para sua mãe, para além de acessórios, joias e personalizações adicionais. Durante a sua participação no programa a segunda, a noiva, afirma: eu vou ter um casamento grande com 800 pessoas. De seguida, a segunda surge a experimentar o seu primeiro vestido de noiva, para a cerimónia mais pequena, onde só estará a sua família, dizendo a estilista Penina Tornai: o preço deste vestido são $30.000, e um pequeno véu, sendo indicado como preço do véu $500. A segunda, a noiva, experimenta, depois, o segundo vestido de noiva, para a cerimónia principal, sendo indicado como preço o valor de $25.000, com uma saia surpresa para a qual é indicado como preço $10.000, um véu sendo indicado como preço $5.000 e que contou com personalizações no valor indicado de $5.500. Segue-se a prova do vestido da mãe da noiva, dizendo a estilista Penina Tornai: o vestido da mãe da Naumlila custa $30.000. Os valores acima referidos são divulgados no episódio à medida que é feita a prova dos vestidos. No decurso do episódio, a estilista Penina Tornai afirma: a Naumlila comprou 6 vestidos de dama de honor, por $15.000 cada. No final do episódio, o apresentador e designer de moda Randy Fenley afirma: a Naumlila gastou mais hoje do que qualquer outra noiva na história da Cleanfield. Saindo daqui com um total de 9 originais Penina Tornai, uma saia surpresa, personalização e acessórios, num total de $200.000. No episódio é ainda feita referência à circunstância de a segunda, a noiva, ter voado de África para vir até à loja de vestidos de noiva em Nova York e ser praticamente realeza no seu país. Quanto aos factos não provados, realce para os rendimentos do político angolano que eventualmente suportassem estes gastos. Nada se provou quanto às fontes de rendimento do primeiro A, Bonito de Souza, nem à declaração de bens pelo mesmo apresentada junto das competentes autoridades angolanas. Não se provou ainda, escreveu a juíza, que a publicação do livro tenha originado repercussão em Angola, ou que os queixosos tivessem que se explicar, ou que isso tivesse tido consequências na sua atividade social ou na carreira política do Bonito de Souza. A juíza chegou a fazer uma parte: a propósito, o escândalo não fez mal alguma à carreira de Souza. Em 2017, quando Santos renunciou ao cargo de ministro, tornou-se vice-presidente. Também não ficaram provadas as alegações médicas da filha de Bonito de Souza em consequência da publicação do livro. Não se provou que existiu um quadro de depressão e ansiedade que se abateu sobre os queixosos, em particular sobre a segunda, a filha, seja por aquilo que de si diziam, seja pela circunstância de afetar a imagem de seu pai, enquanto governante. Mais ainda, não se provou que tal descredibilização tenha vindo a assombrar o primeiro A, Bonito de Souza, com um enorme sentimento de tristeza, nem que o sujeitou a uma elevada perda de consideração social, que o mesmo, aos dias de hoje, ainda se encontra a tentar restabelecer. Não se provou que o primeiro A chegou a experienciar momentos de angústia extrema quando o interrogaram sobre a sua idoneidade e sobre os objetivos a que se propôs no seu mandato, como se de um criminoso se tratasse. Quanto ao que está escrito, os queixosos não lograram provar que o primeiro R, autor do livro, não se tivesse baseado em fatos concretos e objetivos. A juíza apontou ainda incongruências e falhas nas declarações das testemunhas do político angolano e da sua filha, que incluíam amigas, madrinhas e o médico pessoal.
e relevou o depoimento de uma testemunha da editora, João Soares, a testemunha João Barroso Soares, político português cujo currículo é de conhecimento público. Afirmou com notório conhecimento de causa que a descrição feita pelo primeiro R, autor do livro, relativamente à realidade angolana, corresponde efetivamente à realidade política e económica que o próprio teve ocasião de testemunhar nas deslocações que pessoalmente fez a Angola, no âmbito da representação do Estado português e de organizações internacionais. Não teve dúvidas em afirmar que o retrato feito pelo primeiro R do regime político e económico angolano correspondia à realidade do mesmo a essa data, afirmando mesmo que o retrato estava muito aquém do que podia ter sido dito. A juíza não encontrou qualquer conteúdo ofensivo da honra e consideração ou do bom nome dos queixosos. Não validou a tese de que era feita uma associação a uma governação imputada como corrupta, obscura e pouco transparente atribuída ao anterior líder do MPLA e Presidente da República de Angola, Indicador ordinal masculino José Eduardo dos Santos, e pela sua filha Isabel dos Santos. E notou que a filha de Bonito de Sousa de forma voluntária tornou do domínio público aquilo que seria da sua esfera eminentemente privada, a cerimónia do seu casamento e os preparativos para a mesma, no que aos trajes respeita. Sendo o seu pai uma figura pública, é unanimemente reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência portuguesa que a sujeição ao escrutínio da sua vida pública, no caso tornada pública pela própria, é superior àquela que se tem que sujeitar a pessoa que não tem tal qualificativa, sendo exigível aos visados que se conformem com esse elevado nível de escrutínio. Decisão, absolvição. Quanto a Paulo de Moraes, recorde-se que o caso remontava a janeiro de 2020, quando escreveu no seu Facebook: uma outra princesa de Angola, Namlila Diogo, filha do atual vice-presidente de Angola, Bonito de Sousa, gastou nos vestidos do seu casamento $200 mil. Enquanto a larga maioria dos angolanos vive com menos de $2 por dia, a esperança média de vida é de 42 anos. E um quarto das crianças morre antes de fazer 5 anos. Um poder selvagem que se eterniza. Dias depois, proferiu considerações semelhantes na CMTV. O contexto destas declarações, janeiro de 2020, era a divulgação pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação dos chamados Luanda Leaks sobre o império de Isabel dos Santos e de como foi construído à custa de ser filha do ex-presidente de Angola José Eduardo dos Santos. Além disso, 2 meses antes, em novembro de 2019, tinha sido publicado em Portugal o livro de Oliveira Blog. Paulo de Moraes foi primeiro intimado por Bonito de Sousa e pela sua filha para que no prazo de 5 dias se retratasse da informação falsa de que lançou mão. Indicando que utilizou informação inverídica na sua mensagem, com a expressão fake news. Paulo de Moraes respondeu no Facebook: não retiro o que afirmei. E não altero nenhuma palavra, nenhuma vírgula. O caso seguiu então para tribunal, com Bonito de Sousa e a filha a alegarem sensivelmente o mesmo que no caso do jornalista britânico. A sentença, datada de 3 de dezembro, diz que Paulo de Moraes não tentou associar Bonito de Sousa a uma governação imputada como corrupta, obscura e pouco transparente atribuída ao anterior líder do MPLA e Presidente da República de Angola, Indicador ordinal masculino José Eduardo dos Santos, e pela sua filha Isabel dos Santos. O réu mais não fez do que continuar a chamar a atenção para as desigualdades sociais existentes em Angola. Citando várias vezes o revelado nos Luanda Leaks, a sentença diz que as afirmações de Paulo de Moraes mais não são do que uma manifestação cívica e política. Diz-se ainda que a filha de Bonito de Sousa entendeu mostrar ao mundo o custo dos vestidos do casamento. A partir daqui, sendo filha de quem é impossível retirar a este facto um significado político, situação que não podiam desconhecer.
Nestas condições, é óbvio que a situação em causa, face à sua componente política, é suscetível de crítica. O pedido de Bernito de Souza e da filha foi considerado improcedente. Há sábado, Paulo de Moraes fala em satisfação. Foi uma vitória da liberdade de expressão e da denúncia da corrupção em Angola. Refere ainda que tem sofrido bullying jurídico. Primeiro, intentaram um processo-crime por difamação. Perderam. Recorreram e perderam na relação do Porto. Agora foi este processo de indemnização civil. Nunca percebi o sentido desta litigância dupla sobre o mesmo processo, mas pelos vistos os tribunais portugueses aceitam. Marco. E a família, vocês viram? É derrota atrás de derrota. Bernito, tome. Bernito, tome. Bernito, tome. Tá parecendo a Inter de Miami, do PS, que ontem lhe deram 6 no Al-Nassr, sem Cristiano Ronaldo. É derrota atrás de derrota, pai. Tamo junto. J Privado na casa. One love.